Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 27 de outubro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, nas redes sociais, YouTube, Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre aos domingos a partir das 8h30 da noite, ou ainda na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia neste nosso Razões da Fé. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar lá no YouTube por Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho, as notificações, para você também ficar sabendo, receber as notificações dos vídeos, as postagens e o próprio Razões da Fé que a gente veicula todas as semanas. Estamos concluindo o mês missionário, o mês das missões. Nos últimos 2 programas nós falamos diretamente sobre a missão, seja a experiência missionária dos seminaristas, seja também a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões. E hoje, nesse último domingo do mês de outubro, nada melhor do que falar de missão também, uma outra missão, uma outra face da missão da Igreja, que é a transmissão da fé. A transmissão da fé para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, por meio da catequese. E o nosso tema de hoje, no caminho da catequese. É o nosso tema do programa de hoje, porque é o processo que nos vem conduzindo à catequese da Diocese de Caxias do Sul. Nós temos 3 convidadas no nosso estúdio aqui da Rádio Miriam neste domingo. Temos a Margarete Bedin Menegat, que é a nossa coordenadora diocesana da Iniciação à Vida Cristã. Olá, Margarete, bem-vinda, obrigado pela tua presença. Olá a todos. E é um prazer estar aqui para falar sobre a catequese. Muito bem. Nós temos, seguindo na ordem, nós temos a Mônica Konzen, que é coordenadora da catequese na Paróquia Imaculada Conceição, em Caxias do Sul, e que nos está ajudando bastante em todo esse processo de escuta, de reformulações, de mudanças também no processo da nossa catequese diocesana. Olá, Mônica, obrigado pela tua presença. Obrigado, um privilégio estar aqui compartilhando dessa caminhada e desejamos que seja um encontro muito frutuoso de partilha, de escuta também e da gente crescer juntos. Muito bem, e temos a Rosalina Cassol Schwarzhaupt, que atua na Catedral de Caxias, que é também coordenadora de etapa da catequese na Catedral de Caxias e também vem se esforçando muito, nos ajudando a pensar as diretrizes da Iniciação à Vida Cristã na Diocese, encontros para pais, encontros para os catequizandos. Rosalina, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui, poder contribuir de alguma forma com o processo de evangelização. Estou na caminhada da catequese já há algum tempo e sempre para mim é uma alegria poder participar e ajudar naquilo que for necessário. Muito bem, muito bem.
E aqui a gente vai fazer essa troca, esse bate-papo muito interessante, para que também você, ouvinte, você que nos acompanha, possa entender um pouquinho de como está o processo, de algumas mudanças que estão sendo implementadas no processo da catequese da nossa diocese, sobretudo agora no final de 2024, para o início do próximo ano, do ano de 2025, e tudo o que está por trás disso, o porquê dessas mudanças, de onde veio, quem sonhou com isso, como é que foi todo esse processo. E antes de fazer a primeira pergunta para a Margarete, eu recordo um pouquinho da história recente que desencadeou todo esse processo que se chama No Caminho da Catequese. Em 2020, ainda no final de 2020, início de 2021, a coordenação de pastoral desenvolveu, durante o tempo da pandemia, o plano de pastoral que vigora até hoje na diocese. Era para ser um plano que vigorasse de 2021 a 2023, mas como nós também aguardamos as novas diretrizes da CNBB, ele foi estendido, também por todo o processo de pandemia que a gente viveu. Na época, o coordenador de pastoral, o Paulo César Nodari, e a irmã Nelly Basso, que era a coordenadora da iniciação à vida cristã, na parte que falava da iniciação à vida cristã, eles colocaram que 2023 seria o ano, que seria o último ano do plano de pastoral, seria o ano de fazer o sínodo da catequese. Estamos em voga desta palavra sínodo na vida da igreja. E então seria um tempo de formação, mas um tempo de escuta e de uma grande celebração da catequese na diocese. Feito esse processo, então, com o padre Leonardo Pereira, quando assumiu a coordenação de pastoral, se resolveu, então, trocar o nome e se tornou um processo chamado No Caminho da Catequese. E esse processo desencadeou de algumas coisas, alguns processos que nos levam ao que nós estamos vivendo hoje. E o primeiro processo foi o censo catequético. Então, a primeira pergunta que eu trago para a Marga é como o censo catequético e qual foi a importância desse censo catequético para tudo que nós estamos vivendo enquanto organização de coordenação de pastoral e coordenação de iniciação à vida cristã na diocese. Eu acredito que nós estávamos precisando, dentro das comunidades, das paróquias da diocese. E eu vejo também, nós ficamos 3 meses e pouquinho trabalhando em cima de 11 mil respostas que participaram desse censo. Foram os padres, os pais, as catequistas, os coordenadores e os catequizandos. E nós percebemos muitas coisas e muita disparidade dentro da diocese. E como nós estamos vivenciando uma sinodalidade, nós precisamos começar a caminhar juntos. E com todas essas respostas, essas 11 mil respostas, a gente percebeu que os catequistas estavam pedindo socorro, digamos assim. E a nível de pais, a nível de catequizandos, a gente veio de uma pós-pandemia que ficou bastante parado. Então a gente começou a ver que nós precisaríamos começar algumas mudanças. E essas mudanças vieram com as inscrições da catequese, as transferências da catequese, a comunicação dos pais e a reunião de pais, e que por sinal está sendo muito válido. E a gente está escutando ainda. Então também, além do censo, nós escutamos, digamos, até junho, de março a junho, nós fomos para todas as paróquias da diocese. E nessa escuta, a gente teve muitas respostas também dos catequistas. Então, de uma forma, nós queremos que a catequese esteja unida, que os coordenadores, catequistas, padres, pais estejam ali com a mesma proposta,
que a nossa proposta é a questão de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo tem que estar no centro da catequese. E a gente viu que essa parte estava um pouquinho esquecida, digamos. E acredito muito que esse processo ele vai ser muito válido e a gente está já vivenciando toda essa parte. Então, eu acredito muito nessa vivência, nessa troca de experiência, nessa escuta de catequistas, de catequizandos, dos pais. Então, eu acredito que esse processo e os pais, eles têm que fazer parte da catequese. Eles não são um laço, deixou lá na catequese e a catequista tem que se virar. Não, é um espaço que nós cristãos precisamos acolher e ver o que é melhor para o caminho que leva a Jesus Cristo. Perfeito. Rosalina, tu acompanhaste, né, tu acompanhas também a organização da catequese há bastante tempo, né, todo o trabalho de coordenação de pastoral, mesmo de organização da própria catedral, que tem um protagonismo bem antigo com relação à catequese na diocese. O que tu percebe deste caminho que está sendo realizado? Por exemplo, a catedral teve que dar um passo atrás para esperar paróquias que estavam mais atrás, por exemplo, do que a própria organização da catedral. Mas qual é a importância disso também para a gente olhar, para nós podermos nos olhar enquanto igreja? Bem, realmente a catedral ela teve um protagonismo, né, em função do próprio padre Leomar, que trouxe uma contribuição bastante importante, né, para a organização da catequese, e com ele também foi implementado o método da leitura orante, porque nós vínhamos de um caminho que os nossos manuais eles não estavam dando conta dos próprios conteúdos, né, e realmente precisava que houvesse uma mudança. Então, esse processo e metodologia que foi utilizado para conduzir a catequese, eu penso que trouxe uma grande contribuição, não só para nós, aqui na Diocese também, até um certo ponto, mas também, eu diria assim, que para todo o Brasil, porque foi bastante divulgado. A Paulina também fez um trabalho bastante grande de propagar essa evangelização, né, por todos, teve pessoas do nosso grupo ali, enfim, os padres viajaram para muitos lugares implementando, né, esse método que tem, né, o Jesus Cristo como centro do processo da evangelização e a Bíblia como a alma, né, de conduzir todo o processo, né? Então, assim, toda a metodologia para animar a vida pastoral da catequese causou um impacto bastante importante. Nós acabamos nos mantendo nessa linha e a gente vê que agora a própria CNBB está implementando essas ações a nível nacional e acredito que vai ser bem mais intenso pela perspectiva que se percebe adiante, né? Dessa aplicação da leitura orante na catequese. Por que isso é importante? Além de trazer Jesus Cristo como centro, né, da nossa fé, vai ajudar com que as pessoas comecem a pensar naquilo que é o centro, né, o que é a essência da palavra de Deus, né? Porque isso faz com que a gente também modifique a nossa vida, né? Então, o fato de nós modificarmos a nossa vida, a gente contribui também para modificar para melhor a vida dos demais. Então, eu penso que é atrativo. E a pessoa, ela se sente bem quando ela faz esse processo de experimentar, de fazer essa experiência com Jesus Cristo, né? Então, é uma oportunidade que nós damos para as crianças, damos para os pais e eu diria assim que para toda a pastoral, porque há sempre uma repercussão disso, né?
E aliado a isso, agora nós temos também, com mais intensidade, a questão da animação bíblico-pastoral, né? Que é essa forma de fazer com que a leitura orante da Bíblia seja estendida nas nossas ações pastorais, em toda a ação pastoral da igreja. Muito bem. O que a Rosalina aponta é bem importante, porque enquanto igreja no Brasil, a CNBB tem olhado muito para e isso nasce muito é um pioneirismo na Diocese de Caxias do Sul, né? Essa ideia de provocar uma catequese cristocêntrica, fundada na palavra, na liturgia, e hoje nós percebemos que a própria CNBB está, por meio dos documentos, por meio da própria Romaria de Catequistas, que traz isso também, está implementando. E claro, é um processo, vai demorar um pouco, mas é um caminho. Como a gente chama aqui na Diocese, o processo no caminho da catequese. Mônica, como para ti foi, enquanto coordenadora da catequese na paróquia, perceber esse movimento que a Diocese fez, saindo de si mesma, da sua certeza de que estava tudo dando certo, tudo bonito, tudo maravilhoso, para escutar e tentar entender, olha, será que está dando certo mesmo? Será que não precisa ter algum processo de mudança? Sim, eu sou catequista desde 2018, então nós já usávamos o subsídio da catequese, e ele também em torno da questão da leitura orante, e vínhamos acompanhando o ano litúrgico, e essa mudança foi um pouco impactante para o nosso grupo de catequistas, da mudança principalmente da época de inscrições da catequese, enfim. Mas hoje eu vejo que o que a gente está produzindo é com a participação de muitas pessoas, e é o que torna isso tudo muito real. Nós escutamos e a gente está colocando em prática anseios das pessoas. Então, eu creio que a mudança gera resistência no início, gera impactos. Porém, na medida em que a gente percebe que ela foi criada e que ela está sendo conduzida a partir da escuta, ela vai sendo assimilada e vai se tranquilizando. E todo mundo está na mesma sintonia. Então, sim, no início houve essa questão de resistência numa comunidade que já vinha há 14 anos num processo de acompanhar o ano litúrgico para fazer a catequese, e agora não, a gente vai voltar e se adequar àquilo que a catequese da Diocese ouviu. E não está num processo bonito. Você, Mônica, nesse sentido, percebe que foi importante a Diocese parar e escutar? Com certeza, porque aí nós atingimos as famílias que são a primeira célula da nossa iniciação à vida cristã. Sem a família escutada, nós não temos como fazer com que ela se aproxime de nós, com que ela se sinta participante, pertencente, vinculada à igreja, à comunidade, que é um grande sacramento que a gente mostra para o mundo, a unidade, né? Que tanto Jesus pediu. E então, essa questão da unidade, ela perpassa essa mudança. Aí, como a Marga disse no início, de dar importância à unidade, o grande pedido de Jesus, né? Que sejamos um, que eles sejam um, Pai. Então, essa mudança, a gente espera a unidade. Isso é bonito. Perfeito. E assim a gente conclui o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 27 de outubro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia,
e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. SEAR Aparelhos Auditivos, porque a sua audição merece o melhor cuidado. Ligue 54 99974 1957 e agende a sua avaliação. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Com a expertise da fonoaudióloga Léa Trave, garantimos a você a melhor experiência auditiva. Recupere o prazer de ouvir com conforto e precisão. Agende sua consulta hoje mesmo. SEAR Aparelhos Auditivos, porque sua audição merece o melhor cuidado. Ligue agora para o fone 54 99974 1957 e agende sua avaliação. SEAR Aparelhos Auditivos, Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha.
Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 27 de outubro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, neste programa onde a gente conclui o mês das missões, esse mês que nós refletimos de que somos testemunhas do Espírito Santo, inspirados no Espírito Santo. E nós, hoje, no último programa do mês missionário, estamos conversando sobre as mudanças, o processo também de algumas alterações da catequese na Diocese de Caxias do Sul. Nós temos as convidadas, então, a Margarete Bedin Menegatti, que é a nossa coordenadora diocesana da Iniciação à Vida Cristã, a Mônica Konzen, que é coordenadora da catequese na Paróquia Imaculada Conceição em Caxias, e também a Rosalina Cassol, que nos ajuda na execução, na organização de encontros também desse novo processo e que coordena também uma etapa de catequese na Catedral de Caxias. E eu começo agora com a Mônica, que nós terminávamos o bloco anterior com a Mônica, e começo contigo também. Mônica, este processo, esse caminho com algumas mudanças, né? Você falava de que às vezes pode causar estranheza, ruptura em algum momento, mas que depois a gente vai se colocando no trilho e vai conseguindo entrar também no esquema de trabalho. Enquanto catequista, tu percebeu que os pais, os catequistas, os catequizandos da Paróquia Imaculada Conceição participaram daquele censo catequético? Como é que também tu percebeu esse processo? Nós fizemos, inclusive, várias gravações em que os catequistas convidavam as famílias, os pais e os catequizandos a participarem. Nós não tivemos um retorno, eu acho que por paróquia da participação, mas nós estimulamos bastante na época. As crianças nós pedíamos e a gente premiava com um bombom se alguém tinha respondido, para incentivar essa escuta. E os catequistas também se tornaram ativos nessa propagação. Eles mesmos responderam
E eles me contavam, enfim, do que eles tinham respondido, do que eles esperavam. E agora, muitas coisas que eles contavam no censo estão sendo ouvidas. Então, também eu acho que é isso que nos torna capazes de agregar, de nos tornarmos unidos nesse projeto, né? E como tu dizes, é um caminho. No caminho a gente vai aprendendo todos os dias. Nós somos discípulos eternamente, que ouvem, que escutam, que falam, que tem oportunidade de falar. E essa oportunidade de falar é que vai nos tornando pessoas felizes, alegres, comprometidas e pertencentes. Então, eu acredito sim que houve uma adesão bacana da parte dos pais também. Nós ouvíamos que eles diziam, já respondi o censo. E com certeza nos deixava imensamente felizes quando alguém dizia. E de sementinha em sementinha eles vão propagando isso entre eles também. Assim como os encontros de pais agora, né? A gente vem acompanhando e a gente escuta que os catequistas falam assim, eu fui em tal espaço social e lá eles estavam comentando que em tal lugar, em tal igreja, em tal comunidade está acontecendo o encontro de pais. São os contágios que vão sendo criados a partir do envolvimento efetivo das pessoas. E o censo, eu acredito que também foi gerado assim, na escuta de um dizer para o outro, tu já respondeste? Olha que legal, eu posso participar. Eu sinto que foi uma participação bem ativa. Marga, como é que foi, né? Nós trabalhamos juntos ali para ler, para poder entender um pouquinho mais também o censo, né? Eu também falo com o conhecimento de causa porque trabalhamos juntos aí bastante, né? Eram dias que começavam às 8 da manhã e terminávamos às 5 da tarde, parávamos aquela horinha para almoçar, para dar uma descansada no cérebro, mas com os olhos atentos no telão, a gente projetava aquelas respostas na parede, para a gente poder ter essa ideia também. E o que apareceu muito das catequistas e das coordenadoras foi essa necessidade da participação das famílias, da necessidade da catequese familiar, de ter algo dedicado às famílias. Como tu percebe, Marga, que nós conseguimos, enquanto diocese, responder a esse anseio, a esse desejo também que veio das catequistas e das coordenações? Eu acredito que a questão desde as inscrições que começaram a ser feitas, da questão do tempo litúrgico, que todo mundo dizia, esse tempo litúrgico, mas como ele acontece? Então, tinha muitas paróquias que começavam, era tempo litúrgico, mas quando era setembro, acabava. Então, a gente se perguntava, né? E esse tempo litúrgico, como é que é? E foi desde o calendário, que agora então começamos a questão em março, todo mundo vai começar dentro da Diocese de Caxias do Sul, vai começar a catequese dia 5 de março com a missa da quarta-feira de cinzas. Então, desde ali, com as inscrições, com o contato de catequistas, de pais, de coordenação, dos padres também, a colaboração. Então, isso... E, ao mesmo tempo, Felipe, a gente se angustiava, né? Porque era muita coisa que vinha e as catequistas falavam e a gente via as perguntas e as respostas e a gente dizia, será que a gente vai ter perna para tudo isso? Mas, com a graça de Deus, a gente sempre colocou no centro a questão de Jesus Cristo, né? E a mistagogia também está sempre presente, a metodologia, o querigma, que nós precisamos dentro da catequese, a gente via que o querigma estava longe também. Então, fugindo um pouquinho da tua pergunta, a questão da romaria que nós tivemos agora em Aparecida, em São Paulo, lá se falou muito da questão o querigma. O importante da catequese é o querigma, é a leitura orante da palavra, é a Bíblia, a gente precisa ter o contato. Então, foram coisas assim muito importantes e que a gente viu no censo que nós poderíamos começar. E é como a Mônica diz, é desafiador porque toda mudança gera alguma
algum impacto, são desafios que a gente não conhece, a gente não sabe como vai funcionar, mas eu acredito muito que nós precisamos começar de alguma forma, e a gente está tendo um retorno muito bom. De muitos catequistas, de muitos pais, os encontros a gente vai e a gente vê que os pais vão e se encontram e ficam lá e conversam sobre o que é feito e sobre o que se pergunta. Então eu acredito muito que esse processo tem tudo para dar certo. Perfeito. Rosalina, entrando ainda nessa questão dos encontros de pais, tu ajudaste bastante, né, nessa equipe que pensou os encontros de pais. Qual foi o que motivou a pensar esses 4 encontros? Por que essas temáticas? Por que pensar os encontros a partir da leitura orante da Palavra de Deus? Por quê? Bem, eu acho que vem primeiramente da experiência que nós tivemos com reunião de pais na nossa catequese regular, onde nós tínhamos 4 encontros em média, né, por etapa durante o ano, e nós utilizávamos o método da leitura orante da Bíblia. Então, assim, o que faz com que a gente pense que isso é bastante importante? Porque antes de utilizarmos esse método, nós fazíamos reunião de pais, onde a gente trazia um grande número de pais, eram todos convidados, e era dada uma palestra. E a gente via que os pais ficavam chateados, né? Muitos não vinham, e saíam assim, com certo desagrado, para sermos assim bem diretos, né? E no momento que nós começamos a fazer encontro de pais, reunindo os pais de uma turma de catequese apenas, com a sua catequista e os seus filhos, num único grupo, a gente percebeu que houve uma grande mudança, porque eles passaram a participar e eles saíam com alegria, fazendo comentários. Então isso demonstra que esse dar o espaço para os pais manifestarem o que eles pensam, colocarem as suas dúvidas e nós sabermos ouvi-los, isso é muito importante. Eu diria assim que é o caminho de nós formarmos um vínculo afetivo, porque eu acho que a igreja precisa se aproximar dos pais, porque a igreja é os pais, é todos nós juntos, né? Então esse caminho, né, de utilizarmos esse tipo de encontro, né? E quanto aos temas, nós procuramos envolver temas que dissessem respeito à condição básica e principal que alguém necessitaria ter, principalmente num primeiro momento. Esse ano nós estamos fazendo para todas as etapas, né? Mas assim, principalmente, o que os pais que às vezes não tiveram tanta oportunidade para participar desses encontros gostariam ou precisariam ouvir. Então, assim, se pensou inicialmente no querigma, né, o primeiro encontro, que é o primeiro anúncio de Jesus. Então, quem é esse Jesus que nós falamos, né? O que nós precisamos saber dele para realmente nos encantarmos com ele? Por que nós seguimos Jesus? É pergunta básica, né? Temos uma fé, mas está baseada em que a nossa fé? Depois temos a questão da oração. A oração, principalmente a oração em família. Então, no que nós construímos a nossa vida? Sobre que alicerce nós fundamentamos, né? Então, através da leitura orante, nós vamos ver que nós precisamos estar alicerçados numa base sólida de valores que nos ajudem, né? Então, assim, até lembrando agora, nós utilizamos o texto bíblico de construir a casa sobre a rocha, que é uma forma de utilizar o símbolo e que ele nos remeta o que ele realmente quer dizer. Então, esse também é um dos pontos fortes, né, dos encontros, porque todos os encontros nós utilizamos símbolos, porque nós também percebemos na catequese
que as crianças, elas trazem a memória com mais facilidade quando nós utilizamos os símbolos, né? Então, às vezes a gente diz assim, o que nós tivemos no encontro passado? O que vocês lembram do que foi visto no encontro passado? Aí elas se lembram do símbolo. E aí, a partir do símbolo, elas vão resgatando aquilo que ele significava e o que a gente viu, né, no decorrer do encontro. E assim por diante, né? Os demais encontros, eles estão pensados na formação da comunidade. Então, quem é a comunidade? O que a comunidade representa para mim? O que eu conheço da comunidade? Eu faço parte? Qual é os problemas que me fazem com que eu não participe, né? O que eu poderia fazer? Como a igreja pode ajudar nesse sentido, né? E o último encontro que está previsto, então, é a respeito da ressurreição. Então, por que nós temos uma fé, né? Para que nós nos empenhamos na religião? Então, assim, o foco de tudo isso que nós buscamos é a nossa ressurreição também, né? É a nossa salvação. Então, o que significa a salvação? Significa que a nossa vida aqui na Terra, dentro da nossa fé, ela não é para sempre, mas nós temos a perspectiva da vida eterna. Então, essa nossa fé na vida eterna, ela passa pela ressurreição. Então, é essa vida que eu quero manter. Então, para ter a vida eterna, eu preciso estar alicerçada nesses valores e nisso que a nossa igreja diz, né, a respeito da fé. Então, isso vai criar um lastro para nós conseguirmos chegar à ressurreição. Então, eu creio firmemente nisso, né? Então, foi pensando nesses termos. E vocês entendem, né? Vocês que trabalharam, sentaram juntas, pensaram esses encontros, elaboraram, que esses encontros podem ser um caminho para que essas famílias passem a perceber não só a catequese, mas a comunidade como seu espaço também de convívio, de convivência, e possam também dar mais bola para a catequese? Eu acredito que sim, que todo esse trabalho foi pensado em trazer essas famílias de volta. Porque, na verdade, nós temos famílias que, às vezes, por vários motivos, têm uma descrença muito grande em função da comunidade, porque a comunidade eu não vou, porque aquele fez isso, fez aquilo. Então, qual é realmente o objetivo da comunidade na vida da gente? Né? Então, eu acredito muito que todos esses encontros vai sim ter um fruto, né? De repente não imediato, mas que a gente faz com que esses pais e essas famílias pensem sobre, realmente a gente está vivenciando e a gente está vendo que realmente eles estão pensando, e acredito que vai ser um pouquinho melhor e a gente vai poder trabalhar e conversar um pouquinho mais. E fora, Felipe, falando a questão desses encontros, a acolhida, eles se sentirem pertence e que a catequista não é uma pessoa diferente deles, que a catequista tem os seus defeitos, as suas qualidades, o seu querer, e então eles se aproximam. É isso que nós precisamos passar para os pais, para que eles possam realmente vir e estar conosco. E veja bem, né, Felipe, a gente fala em reciclar ou estar sempre se atualizando na tua função de jornalista. Na nossa função profissional, nós precisamos constantemente e com certa frequência fazermos retomadas, reiniciarmos, fazermos cursos de atualização. E a fé, às vezes, a gente relega isso a um segundo plano, às vezes, para a vida toda. Então, o que nos surpreende nos encontros de pais é que eles se tocam, que eles dizem assim, nossa, que legal a gente falar sobre aquilo que nós falávamos na nossa catequese. Os cantos são da nossa catequese, da nossa época. E ver a alegria, sabe aquela sementinha que está lá no coração, que ela vai começando a brotar? Esses encontros de pais são como que regar o que existe no coração deles. Porque eles fizeram catequese, mas ela ficou escondida pela falta de
de prática, pela falta de hábito de estar na comunidade, por diversas situações, como a Marga falou, mas agora ela está sendo regada. Então eu acredito muito, muito, muito que ele é um projeto que vai dar muito certo lá na frente. Talvez os frutos estejamos colhendo daqui a 1 ano, 2, 3, mas que esse fruto esteja saudável. E num dos encontros que eu participei, a gente percebe que os pais também, eles têm assim, uma vontade de saber. Que às vezes eles não tiveram a oportunidade de saber. Então os pais perguntam, mas como é isso? Eu achava que era diferente, que não era assim. Então essa oportunidade, e como nós temos uma missão como catequistas e nós não somos voluntárias, eu sempre digo, catequista não é voluntariado. Catequista é missionária, ela precisa levar, ela é evangelizadora, então nós precisamos realmente dizer, nós somos catequistas evangelizadoras, e para ser isso, a gente precisa, às vezes, se tirar de muitas coisas para que a gente possa realmente dizer, não, essa é a minha missão, não um voluntariado, mas uma missão que eu preciso, nesse momento, fazer. E, de repente, até na eternidade que a Rosalina falou, né? Até a gente chegar lá. E eu acho que essa é a troca especial que está acontecendo nesses encontros. Os pais que vêm, mas o catequista se sentindo valorizado porque ele está num espaço conversando com outros adultos. Os catequistas felizes, eles estão felizes e significa que eles estão fazendo o querigma. Porque eles estão contagiando pela própria... Eles se sentirem capazes, sabe? E eu acho que essa é a grande evangelização que a gente está fazendo. O catequista também está se sentindo valorizado nesse encontro com os pais, como formador, como alguém que também está buscando e agora vai compartilhar com os pais. E aí está o profetismo que Dom Leomar falava na jornada, na Romaria Nacional dos Catequistas. O catequista é um profeta nos nossos tempos. E um profeta para as famílias, com certeza. Recordando o que era o próprio lema da Romaria Nacional de Catequistas, né? Aqueles que ensinam como estrelas brilharão. Brilharão, isso aí. É o que vocês estavam falando, né? Esse olhar também da missão, de se perceber não como mais uma coisa. A gente ouve de muita gente, vocês tinham mais isso para inventar, mais isso, não tinha outra coisa para fazer. Tá, mas gente, da onde veio isso? Né? A Margarete não acordou uma manhã e sonhou, não, nós temos que fazer isso. Não foi o Padre Leonardo que sonhou isso, nem Dom José. O Padre Leonardo até, nós conversávamos, ele disse, fosse por mim, mas deixa como está, que dá menos trabalho. Mas não, nasceu do próprio, dessa escuta que foi feita, do senso, né? E é isso que a gente nunca se cansa também de falar, né, nas reuniões dos conselhos onde a gente participa, onde a gente está, porque tem catequistas que perguntam, mas de quem é essa ideia? Não, isso é... e a gente, nesse processo em que nós vivemos do sínodo da igreja, nós também temos que entender que o Espírito Santo fala por meio das pessoas, fala por meio deste olhar de unidade, né? O que o Papa Francisco coloca muito claro na Evangelii Gaudium, né? Que o todo é maior do que a parte, né? Olhando sempre a unidade da igreja. Assim a gente conclui o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos
de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911,
quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 27 de outubro de 2024, nosso último domingo do mês das missões. Agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia no nosso programa Razões da Fé, que hoje nós estamos abordando um pouco do processo chamado No Caminho da Catequese. Toda a caminhada que a Diocese de Caxias do Sul vem fazendo com relação à catequese, à iniciação à vida cristã e algumas mudanças, que todo esse processo desencadeou, algumas alterações no caminho, e nós então aqui nesse programa estamos também trazendo para você o que motivou, o que está por trás também de todas essas novas alternativas. Nós temos com a gente a Margarete Bedin Menegat, que nos ajuda enquanto coordenadora diocesana da iniciação à vida cristã, a Rosalina Cassol, que é coordenadora de etapa de catequese na Catedral de Caxias, faz parte da Comissão Diocesana de Iniciação à Vida Cristã, e nós temos também a Mônica Conzen, da Paróquia Imaculada Conceição de Caxias. Eu começo com a Rosalina. Rosalina, qual que é a importância diante de todo esse processo que a gente vivenciou e que também apareceu lá no censo da catequese, principalmente da fala das próprias coordenadoras, de termos muitas catequistas que também não fazem processo de formação permanente, de catequistas muitas vezes que não participam da própria celebração, não vão para a missa, não leem a Bíblia, não fazem o uso da palavra de Deus na sua vida. Qual a importância delas também se sentirem parte do processo e não estarem aí só 1 hora por semana gastando tempo para encher linguiça, vamos dizer assim? Bem, eu começo dizendo da importância dessa escuta através do censo que foi realizado, né? Então, muitas coisas, realmente, muitas decisões foram muito importantes para a caminhada da catequese e para chegarmos aqui onde nós estamos, né? Em relação a essa escuta
repercute também na questão dos pais, nessa valorização que nós todos, catequistas, comunidade, devemos dar para as próprias famílias, né? Então, assim, é uma forma de nós respeitarmos a condição, porque às vezes não é da vontade da família a situação que ela vive, né? Dificuldade de acompanhar as crianças, os filhos na catequese, né? Mas o papel da catequista é fundamental. Então, assim, a catequista, ela precisa estar bem preparada para compreender toda essa dinâmica. Então, assim, a criança, a realidade da criança, conhecer o próprio processo do encontro, né? Como conduzir o encontro, apesar das diferenças que existem, né? Diversidade nos próprios catequizandos, né? Que a catequista acaba tendo que dar conta disso. Mas ela precisa estar bem atualizada, eu diria assim. Porque às vezes pode acontecer de a gente achar que, porque faz muito tempo que a gente está na catequese, eu não preciso mais me aprofundar em certas coisas. Então a gente sabe que a palavra de Deus, ela é viva, né? E ela sempre atualiza. E cada momento que a gente lê, ela vai nos dizer alguma coisa que a gente não tinha percebido antes, né? Então, é essa ação. E essa percepção que a catequista precisa ter, de que ela precisa conhecer, e aí eu diria assim, a atenção também que a catequista precisa dar às fontes que ela utiliza. Porque nós temos o manual de catequese, que nos orienta, né? Para nós seguirmos um caminho com textos bíblicos, com a doutrina da igreja. Nós temos todos os documentos que nos conduzem à caminhada de fé que a nossa igreja católica propõe. Então, isso é bastante importante. Fiel ao magistério. Fiel ao magistério. Então, isso é fundamental. E claro, a gente vai respeitar a condição dos outros, mas nós não vamos entrar na discussão do que outras religiões, nós vamos respeitar, mas a nossa obrigação, a nossa missão é nos atermos à nossa identidade. Então é esse foco que nós precisamos dar, e essa é uma necessidade que a catequista precisa ter e se empenhar para desenvolver, né? Isso tanto em relação às crianças, quanto também em relação aos próprios pais, porque nós também trabalhamos com catequese com os pais, porque todo o encontro que fazemos com os pais é uma catequese de adulto. Então, assim, é catequese de criança, de jovem, mas também de adulto. Então, essa dimensão toda. Então, a catequista, com toda a sua humildade, né? Nós, como catequista, não temos a obrigação, digamos assim, de dar conta de tudo, saber tudo, porque acho que isso é uma tarefa difícil para qualquer pessoa. Mas podemos estar abertos a buscarmos respostas, se não as temos, né? Sempre fundamentado naquilo que é da igreja, né? Da nossa igreja. Nós corremos o risco, muitas vezes, e isso aconteceu, né, no nosso território diocesano, aí no tempo da pandemia, no pós-pandemia, quando a gente estava na catequese virtual, que foi o que, naquele momento em que a gente vivia a pandemia, foi o que nos foi possível. Mas de famílias e mesmo pessoas que tenham uma compreensão de que a catequese ela é simplesmente doutrina, de que você não precisa da vida da comunidade para você fazer o sacramento, né? Receber a primeira Eucaristia ou ser crismado, né? Você pode fazer um curso virtual com uma congregação religiosa, com algum grupo que auto se denomina católico, mas depois você vai lá na comunidade para receber o sacramento, só lá na missa para receber o sacramento, né? Nós tivemos casos na diocese que a gente teve que ser, né, o Padre Léo, junto com o Dom José, foram muito firmes nesse processo de que, ok, você fez catequese virtual com algum grupo, com alguma congregação, beleza,
antes da criança receber os sacramentos, ela vai fazer no mínimo 2 anos de catequese na comunidade, porque a catequese que a igreja no Brasil concebe e que a nossa diocese, portanto, concebe, ela precisa da comunidade para se estabelecer, né? Então, Mônica, qual é a importância da comunidade para o processo catequético? Qual é a necessidade de a gente não olhar só para a doutrina, só para o que diz lá o catecismo, numa lei fria e seca, mas de nós olharmos a aplicabilidade do catecismo, da doutrina social, do magistério da igreja na comunidade, para que a catequese faça sentido? Veja bem, nós, católicos cristãos, temos um batismo em nome da Trindade. A Trindade é muito bem representada na comunidade. O amor, a unidade, a comunhão. Talvez a nossa catequese tenha que absorver mais essa questão trinitária para justamente dar razão porque a comunidade é o lugar onde a gente vai viver a nossa fé e a nossa espiritualidade cristã. Na comunidade é que se formam os cristãos. Nós podemos ter essa formação nas nossas casas, mas a comunidade é um lugar privilegiado. Então também para os pais nós estamos comentando isso. Poxa vida, rezamos em casa, mas o único lugar onde Jesus se faz a Eucaristia é na comunidade. É o lugar por excelência da nossa fé cristã. A comunidade como referência também na educação da fé dos filhos. Então, essa semana, uma família estava dizendo assim, nós falamos as coisas para nossos filhos em casa, mas eles não nos dão ouvidos, que é muito normal, principalmente com adolescentes, né? Santo de casa não faz milagre. Isso. E aí eu digo, então, achem o melhor lugar onde vocês vão ter vazão e vai ser junto com vocês, pais, onde vocês vão criar força para transmitir os valores. É na comunidade, onde vocês vão levar os filhos de vocês na missa, na participação de algum evento comunitário, nas pastorais, e essa criança vai perceber, não são meus pais só que dizem isso, aqui tem um espaço onde se fala essa linguagem. Então a comunidade, sim, é a referência, é onde se cria o vínculo. E nós não podemos ser turistas de comunidades, nós precisamos ter um vínculo comunitário em um espaço. Não, hoje, na nossa pastoral urbana, percebemos que não necessariamente naquela região onde moramos. Pode ser numa comunidade mais distante do meu local, da minha residência, mas é o lugar onde eu frequento com constância, frequento com amor, com afeto, e onde eu sinto que participo. Eu não sou um turista, eu estou participando, é onde eu tenho relações. E essas relações, as famílias e o próprio catequista. Se o catequista participa, a família e a criança vão na missa, vão na comunidade, percebem o catequista lá, ela vai se tornando uma catequese sólida. Iniciação à vida cristã, onde a criança, depois do crisma, não vai ficar sem participar, ela vai continuar. Eu acho que esse é o grande intuito nosso da catequese hoje, dessa formação comunitária, onde o crismado entenda que é só o início, a crisma é o início da caminhada dele. A partir de agora, eu vou praticar aquilo. É isso que a Mônica traz, né? É algo que também justifica o porquê dessas mudanças em todo o processo. E que justifica essa própria decisão firme do Padre Leonardo, de Dom José, com relação a essa catequese dita virtual, enfim. Por quê? A igreja não pode ser só vista como aquela que dispensa sacramentos, né? Aquela onde eu posso ir lá e acabaram meus créditos, eu vou lá, saco os sacramentos e eu levo para casa. A igreja é o lugar, é a nossa casa, né? A comunidade é a casa. Então, todo esse processo também nasce nessa perspectiva de criar laços, criar a afetividade com a comunidade e entre as pessoas, é claro. Margarete, agora, né, na conclusão do nosso programa, quais são, então, pontuando no geral, quais são as mudanças que a Diocese de Caxias do Sul vai implementar, está implementando na catequese? Através do censo, nós percebemos o quê? Que dentro da diocese havia muita diferença das paróquias.
Então, uma paróquia fazia de uma forma, outra paróquia fazia de outra forma. Aí os pais transferiam os catequizandos, e aí havia meio que um conflito. Por que essa paróquia é assim, a outra não, se é na mesma diocese? A partir disso, então, nós começamos a trabalhar com as inscrições. As inscrições, elas acontecem este ano, elas aconteceram em setembro. Então, toda a diocese, as paróquias da diocese começaram as inscrições dos catequizandos novos e o retorno dos antigos também, que fosse em setembro. Outra coisa que foi mudado, a ficha de inscrição. Todas as paróquias têm a ficha de inscrição, a transferência dos catequizandos, um termo de compromisso dos pais, porque eles precisam também se dar conta que a catequese não é qualquer coisa. Eles dão tanto valor para a questão do futsal, do balé, do inglês, e eles têm que perceber que a catequese, ela é muito mais do que isso. Então, é como a gente dizia, a gente vai chegar lá, eu acredito que sim, mas é passos de formiguinha. Então, todo esse material de inscrição ficou igual para toda a diocese. Todas as paróquias da diocese estão fazendo isso. Os encontros de pais, todas as paróquias estão fazendo os encontros de pais. Então, nós montamos um material, que saiu um livrinho muito bonito e muito interessante, assim, com coisas práticas, que os pais, então, estão se beneficiando, e as catequistas também, de uma certa forma, porque elas vão colocar o potencial delas. Então, toda a diocese tem essa formação de pais antes de começar a catequese. A catequese, a partir de 2025, ela vai começar no dia 5 de março com a missa da quarta-feira de cinzas. Então, toda a diocese de Caxias do Sul vai começar a catequese nesse dia. E nós estamos preparando um material que agora, dia 9/11, nós vamos ter reunião, um encontro com as coordenadoras, porque também a gente vai passar esse material, o calendário de algumas datas para o ano de 25, para quê? Para que as catequistas, as coordenadoras, possam estar nesses encontros. Estamos organizando também algum material, por exemplo, dos símbolos. O creio, o Pai Nosso, as bem-aventuranças, a cruz. Qual é o significado? E a nossa intenção é fazer com que as paróquias façam e coloquem à disposição dos pais também esse material. Então, a catequista vai trabalhar com os seus catequizandos os significados, para depois receber o Pai Nosso nas celebrações. Então, todo esse material está sendo feito para que a gente possa cada vez mais integrar os pais, integrar as catequistas e fazer com que nós, catequistas, sejamos o elo entre família, catequizando e comunidade. Porque nós somos comunidade. A gente é comunidade. Então, tem muitos processos que estão sendo feitos e que não vão parar por aí. A gente tem muitas ideias para o ano que vem. O ano que vem, a gente pretende fazer vários retiros de formas variadas, que a gente vai conversar sobre, porque o catequista, eu acredito muito que o catequista, ele precisa também, às vezes, se retirar para começar e ter aquela espiritualidade, para a gente não perder e não entrar no automático, porque ninguém daqui a pouco... daquilo que não tem. Isso aí. Então, daqui a pouco a gente está ali tão assim, e os encontros também, que os catequistas consigam sentar e preparar os encontros. Porque eu não acredito um catequista que não prepara o seu encontro
seja um encontro acolhedor, um encontro evangelizador. E como a Rosalina estava comentando a questão da informática, em questão dos sites, também foi frisado na Romaria Nacional, que nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque nós sabemos que temos muitos sites que não são católicos e daqui a pouco a gente está passando coisas que não é da nossa igreja. Então a gente precisa... Ou que até se denominam católicos, mas que não seguem o que a CNBB propõe. Né? Isso aí. E falando na CNBB, nós temos o subsídio da diocese. Nós temos os livros da catequese, só que nós iríamos modificá-los. Só que em função que a CNBB está organizando os subsídios para todo o Brasil, só que depois, quando chegarem, a gente vai colocar eles e vai olhar o que é bom para nós, o que para nós serve. Então, a gente vai adaptar. Cada subsídio vai ser adaptado com a sua realidade. Então, a gente está esperando esse material. Eu acredito que, pelo que foi falado, eles vão colocar que vai dar 2 anos, 2 anos e meio, para depois a gente poder trabalhar. Só que muitas catequistas e têm a dúvida, mas a gente começava com o advento. Agora, o que a gente vai fazer? Claro que agora... Como a gente começa com a quarta-feira de cinzas, nós vamos começar com a quaresma. Então, esses encontros também, no final de janeiro, nós estaremos enviando para todas as paróquias da diocese para poderem se organizar. E os símbolos também. Quando a entrega dos símbolos, que datas, qual é o melhor momento, de que jeito nós vamos fazer essas entregas, porque os símbolos eles estão ali e a gente não pode entregar eles de qualquer jeito. A gente tem que dar um significado, uma importância para eles, né? Porque daqui a pouco a gente entrega a cruz, eu vou usar a cruz como um adereço. Um amuleto. Um amuleto, isso aí. E, na verdade, não é isso. O escapulário, o terço. Então, são todos esses símbolos que a gente tem que, sim, colocar para os catequistas, para as famílias e para os catequizandos, para que eles tenham consciência disto tudo. Nós estamos aguardando, mas não deixando de caminhar. Esse é o processo, né? Porque certamente o que vem da CNBB não vai diferenciar muito do processo que a gente já está fazendo da leitura orante, de estar preocupados com a formação dos catequistas, com a formação dos pais e a proximidade com a comunidade. Um outro ponto que a Marga não tocou, mas que é bem importante, a unidade, isso é uma uniformidade, né, que nós queremos dar com relação aos valores, né? Nós tínhamos as inscrições com valores com muita disparidade nas diferentes realidades da diocese. Então se procurou dar um valor único para todas as etapas, olhando o valor das inscrições. É claro, nunca você vai deixar de dar catequese ou de ter uma criança na catequese porque a família não tem condições de colaborar, de contribuir, né? Cada caso é um caso, mas a gente não pode também que na mesma diocese, na mesma região, na mesma cidade, uma paróquia tem um valor de inscrição A e a outra tem um valor Z. Então, tem que ter um olhar de unidade, porque a igreja, na diocese, a realidade são diferentes realidades, mas a caminhada é a mesma. Nós agradecemos Margarete, Mônica, Rosalina pela presença de vocês. E a gente se despede de você, nosso querido ouvinte, desejando uma abençoada semana, um dia de finados, de muita serenidade, momento também de oração pelos nossos entes queridos que já partiram, que acreditamos já estarem na presença de Deus. Que seja um dia de saudades, mas não de tristeza, porque nós, enquanto católicos, acreditamos na vida eterna. Até o próximo domingo. Fiquem bem.
Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.